Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja convosco. Vamos juntos a orar. Amado Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter nos reunido hoje amanhã. Nós estamos confiando na preciosa obra que o Senhor mesmo quer fazer entre nós. Nós confiamos ao Senhor todo o nosso ser, todas as nossas circunstâncias. Nos entregamos tudo a Ti e pedimos ao Senhor nos ajudar para não se esquecer de nós e somente estar diante do Senhor, contemplando ao Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos a abrir a palavra do Senhor primeiramente na carta aos Hebreus. Acho que foi Lucas quem escreveu esta carta, mas não vamos falar disso. Hebreus. No capítulo 3, vamos ler 2 versos que nos ajudem a ter uma base para as próximas considerações. Hebreus capítulo 3, versos 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, estes versos nos falam, como também outros, que Deus estava trabalhando com Moisés, não somente tendo em vista aquela geração, sino principalmente colocando fundamentos, preparando o trabalho com a geração posterior, a geração de Cristo em diante. Por isso aqui está fazendo o contraste entre Moisés e a casa e Cristo e a sua casa. Tudo aquilo do qual escreveu Moisés pela inspiração de Deus tem que ver com isto que fala aqui. Testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Deus tinha em vista o futuro, a obra de Cristo e a igreja, o mistério de Cristo, que está formado por Cristo e a igreja. Testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. E o Novo Testamento, as coisas que haviam de ser anunciadas. Mas Moisés foi fiel no tempo dele, ele foi obediente em cada detalhe que Deus mandou para ele. Mas o propósito de Deus era falar a nós, usando aquilo que Moisés fez, que Moisés escreveu, que Moisés mandou da parte de Deus. Tem outras passagens também que falam que aquelas coisas que aconteceram com Israel foram como um exemplo para nós, para nos ensinar a nós. Fala que aquelas coisas também eram figura das coisas celestiais. Paulo fala da alegoria
de Abraão, Sara, Agar, Ismael, Isaac. Ou seja, que aquela história do Antigo Testamento não somente era uma história, mas ainda assim história, mas a mão de Deus estava detrás daquela história, detrás daquelas alegorias, daquelas sombras, figuras, tipologia. Mas tudo o propósito de Deus com aquele trabalho com Israel era pensando no mistério final de Cristo, o que hoje tinha que ser anunciado a partir de Cristo, a partir do Novo Testamento, a partir do Espírito. Esse testemunho que tinha que ser anunciado é agora acerca do mistério de Cristo. Mas então, aquilo que Moisés escreveu tinha então que ver conosco hoje. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, fala que temos duas maneiras de ler a Moisés. Podemos ler a Moisés como lia Israel, com um véu sobre o entendimento, somente olhando a letra de fora. Mas Paulo fala também que agora se pode ler a Moisés em Cristo, olhando de trás do véu. Amém? Então, irmão, vamos ler a Moisés hoje. Mas vamos ler a Moisés desde a posição do Novo Pacto, do Novo Testamento. Amém? Então, voltamos para Êxodo agora. Vamos ao livro de Êxodo. Rogo aos irmãos ir ao capítulo 25. O ano passado, por pedido de alguns irmãos, nós nos concentramos um pouco no assunto da igreja, no assunto do corpo, no assunto da mesa dos pais da proposição. Mas existe algo que é primeiro. Antes do corpo é a cabeça. Amém? Antes da mesa é a arca do pacto. Então, agora vamos fazer um seguimento de Moisés, mas desde o Novo Testamento. Vamos, Êxodo 25, capítulo 25, verso 10. Também farão, também, não só isto, mas também isto. Primeiramente isso, antes da mesa, antes do candeeiro, antes dos altares de ouro, de bronze, antes das tábuas, antes dos tabernáculos, isto primeiro. Já tinha falado daquele santuário nos primeiros versos, e agora começa a descrever aquele santuário de dentro para fora, colocando em primeiro lugar o arca do pacto, a arca. Também fará. No verso 17 fala, farás também. No verso 23, também farás. No verso 31, farás também. No verso, capítulo 26, verso 1, farás. Verso 14, também farás. Verso 31, farás também. 27:1, farás também. Verso 9, farás também. 28:1, faz também. Faz, 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 faz. O Senhor colocando no povo que voluntariamente quiser ofertar para a edificação de um santuário para Deus, para que Deus possa habitar entre nós, fazer a sua presença conhecida, majestosa, gloriosa entre seu povo. Então Deus começa a pedir ao povo que o povo faça algumas coisas. Claro que aquilo que Israel, através daquele sábio de coração,
como Bezalel, Oholiab, etc., os que estavam com eles, as mulheres que teciam, etc. Aquilo era material. Mas, irmãos, Deus nos está dando sentido à nossa vida. Nossa existência tem sentido. Deus nos criou com um propósito. Deus tem algo no coração dele e Deus quer a nossa cooperação. Oh, se o diabo trabalhou muito, se fosse por ele, para que a nossa cooperação com Deus fosse nula, impossível. Mas o diabo não contava com a graça de Deus, que pode trabalhar conosco para restaurar a nossa cooperação com Deus na graça, nos esforçando na graça. Então, por isso, Deus agora fala a nós: farás para mim. Nós temos que fazer aquela mesa com aqueles pães para Deus. Nós temos algo que fazer aqui na terra para Deus. Deus está pedindo a nós fazer aquela mesa. Deus está pedindo a nós fazer aquele candeeiro. Enfim, aquele santuário completo. Ele dá muitas instruções, mas aquelas instruções não estão na Bíblia somente como um dado de arqueologia egípcia ou fenícia, lá no caso de Salomão, não? Não é arquitetura o que Deus está ensinando para nós. Deus está falando espiritualmente, como para testemunho das coisas que tinham que ser anunciadas. No Novo Testamento isto foi escrito assim. São figuras de tipologia, alegoria, sombra, etc. Farás. Nós temos que fazer ao Senhor cada candeeiro como Ele quer, aquela mesa como Ele quer, mas o assunto misterioso e primeiro, a primeira coisa que Ele começa a descrever antes do tabernáculo, dos altares, da mesa, do candeeiro, a primeira coisa que o Senhor começa a descrever e a pedir para nós fazer, porque nos primeiros versos do capítulo 25, Ele pediu ofertas, disposição para dar, voluntariamente, foi o primeiro requisito de Deus. Mas que difícil, agora que o diabo veio, entrou no homem, a natureza do pecado, que estava somente no diabo, agora está também em nós. E agora fazer voluntariamente, mas que coisa difícil agora. Mas Deus não ficou estorbado pelo diabo. Deus não está falando, eu queria um povo voluntário, eu queria uma esposa espontânea, voluntária, mas agora que o diabo veio, derruiu todo o meu plano, agora eu só vou ficar com uma boneca de trapo. Não. Deus sabia o que Ele queria, sabia o que o diabo ia fazer, mas Ele quer sempre a mesma coisa. Ele não mudou, Ele não cedeu o seu propósito para o diabo, não. O que Ele queria antes da queda do homem, da sua esposa, Ele sigue querendo do mesmo jeito, Ele não mudou. Nós mudamos. Depois da queda, nós mudamos, mas o propósito de Deus, o desejo de Deus não mudou. Então, Ele teve que fazer alguma coisa para que aquele desejo, como foi antes da queda, permanecesse igual. Deus é grande, não? Porque o diabo fez muito dano, mas Deus é mais grande. Onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Então, a graça nos coloca agora na capacidade de cooperar com Deus e fazer para Deus aquilo que Deus quer. Nós sozinhos não podemos fazer nada. Eu acho que se não cremos
na revelação bíblica da queda, por causa das Escrituras. Acho que por causa de nossos fracassos vamos a crer. Um irmão falava, não preciso só que a Bíblia fala que não estamos caídos, somente tenho que mirar para mim mesmo. Nós falamos que estamos caídos. Não podemos fazer o bem que queremos, fazemos o mal que não queremos, etc. Amém? Mas agora fala o Senhor aqui, também farão uma arca. Mas, irmão, nós vamos fazer uma arca? A arca, acaso, não se refere ao Senhor Jesus? Como nós vamos fazer o Senhor Jesus? Como nós vamos cooperar com a colocação da arca, a feitura da arca dentro do Santíssimo, dentro do templo? Acaso nós vamos poder fazer o Senhor? Ele é o Verbo de Deus, que estava com Deus, era Deus, é o Filho eterno de Deus. Como nós vamos fazer? Nós não fizemos nada para ele descer. Não fala Paulo lá em Romanos que não temos que dizer vamos fazer descer o Filho? Não, ele veio por si só. Não vamos fazer subir o Filho. Não podemos ajudar a ressuscitar a Cristo. Não, ele ressuscitou sozinho. Não podemos ajudar. Mas então, como aqui fala que também nós temos que fazer a arca? Nós não ajudamos para que o Filho existisse. Ele é eterno, sempre foi com o Pai, sempre estive com Ele, sempre estive com Ele. Nós não ajudamos para que Ele tomasse a decisão de nos salvar, para descer, tomar corpo, se encarnar, se fazer homem, nos ajudar. Nós não cooperamos para que Ele ressuscitasse, subisse aos céus, à destra do Pai, a interceder por nós, a governar, etc, etc. Nós não ajudamos. Mas por que então aqui Deus fala que nós temos que fazer a arca? Qual é a parte que Deus quer que nós façamos? Qual é a nossa cooperação na graça para fazer a arca? Aqui não se fala da existência do Filho, mas se fala sim da nossa responsabilidade, nossa cooperação na graça, para que Ele seja formado em nós. Ele tem que estar dentro do lugar santíssimo, Ele tem que governar a partir dali. Então nós temos que cooperar. O Senhor falou para Jerusalém: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu quis, mas você não quis. Você não quis. Mas, Senhor, se o Senhor quer, por que o Senhor não faz? Ele não quer fazer nada se também nós não queremos com Ele o que Ele quer fazer. Eu quis ajuntar os filhos, mas vocês preferiram ficar separados. Vocês não quiseram ser uma família para mim, fazer um santuário para mim, eu estar entre vocês. Eu quis. Sempre quis. Quantas vezes quis? Eu fiz tudo preciso da minha parte, mas eu não vou nunca a tomar a decisão em lugar de vós. Eu quero também, como fala Paulo, que todo homem seja salvo, né? Não somente Deus quer que todo homem seja salvo, Deus quer que todo homem, depois de ser salvo, venha à epignosis, ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer. Mas se Deus quer que todo homem seja salvo, por que não é salvo todo homem? Porque no querer de Deus está o querer voluntário do homem. Deus não quer fazer nada com o homem que o homem não queira fazer com Deus. O homem também tem que querer. Deus quer que todo homem seja salvo. Ele fez tudo o que é preciso para que todo homem seja salvo. O alcance
da expiação e para todo mundo. A efetividade só para aqueles que creem, que recebem, que querem. A graça está aí para ajudar a querer, mas não para querer em lugar de nós. Compreende, meu irmão? Sempre para querer precisamos da graça, mas a graça nunca vai substituir a nossa responsabilidade. A graça somente vai coadjuvar para nós ser responsáveis. A graça não vai tomar a decisão por nós. Precisamos da graça para tomar decisões, mas as decisões as temos que tomar nós. Sim, esforçando-nos na graça, mas nós também farás. E farás isto outro, e farás isto outro. Deus nos tem colocado muitas coisas para fazer. Todas estas coisas, todos estes detalhes do santuário que Ele quer que nós voluntariamente ofertemos e façamos para Ele, somente se nós queremos. Olha o que continua falando ali. Farão uma marca de madeira de acácia. De madeira. Então, Deus quer a participação do homem. Primeiramente, foi Cristo. Mas é o mistério de Cristo completo, não somente a cabeça, mas a cabeça, o corpo, isso que isto fala. No passado, muitos irmãos vieram a Cristo, mas somente a cabeça, na tipologia destas coisas da casa de Deus, do tabernáculo. Mas o mistério de Cristo tem também corpo, cabeça e corpo. Não somente Cristo está tipificado aqui, o mistério de Cristo é que está aqui tipificado. Cristo e a igreja. Temos que ver tudo junto. Não somente temos que ver a Cristo ali. Sim, claro, primeiro que temos que ver é a Cristo. Mas temos que ver Cristo e a igreja aqui. Por isso fala, também farão uma arca de madeira de acácia. Cristo, sim, Ele é o verbo de Deus, Ele é divino, Ele é aquele ouro, mas também Ele se fez homem. E nós temos que cooperar como homens na graça, para que Ele seja formado em nós, os homens. Deus quer o assunto com o homem, conosco. Ele sabe com quem se meteu e conhece o problema desde o princípio. Ele não ficou temeroso. Ele sabia que vai doer no coração de Deus, doeu no coração de Deus ter feito o homem. Mas não foi uma surpresa para Deus. Ele escolheu aquela dor. Amém? Madeira de acácia. E agora começa a falar aqui num mistério. De 2,5 côvados será o seu comprimento. De 1,5 côvado a largura. De 1,5 côvado a altura. Irmãos, na Bíblia, as cifras, os números, têm significado. Você pode ver aqui, você está falando pela metade, 2,5 côvados. Comprimento, 1,5 côvado. Mas, 1,5 côvado, na Bíblia aqui é 1,5 côvado. Você tem 3 côvados, tá bom, número 3, número de Deus. Você pode ver comigo na próxima página, capítulo 27. Aí fala também de umas cifras, mas você vai comparar as cifras da obra consumada de Cristo, são números completos, são números perfeitos. Mas agora que não vai falar da obra consumada de Cristo, sino de nossa cooperação na formação de Cristo, agora somente fala metade da medida. Olha aqui, capítulo 27. Farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o seu comprimento. Aqui está falando do altar de bronze, que fala da obra consumada de Cristo. Nós não fizemos nada lá. Cristo fez tudo. Nós somente cremos. Nós somente recebemos. De 5 a largura,
será quadrado o altar de 3 côvados de altura. 5, número da graça. 3, número de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Depois de Deus, que há? Bom, Deus quis criar. Então a criação é o número 4. 4 anjos, 4 rostros, 4 ângulos da terra. O número 4 é o número da criação. Mas que outra obra além da criação tive que fazer Deus depois do 4? Como a criação entrou no pecado, tive que ver uma outra obra de Deus. Obra da graça, obra da redenção. Tem o número 5, é o número da obra da graça de Deus. Este altar de bronze é figura da cruz de Cristo. Lá no altar de bronze foi sacrificado aqueles animais em figura de Cristo. Então, 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura quadrado, número 5, graça total. Ele consumou toda a obra. A altura daquele altar, 3 côvados. O sacrifício de Cristo, a altura de Deus, para satisfazer o coração de Deus, satisfazer a sua justiça, satisfazer a sua santidade, satisfazer a sua glória. A altura do altar era 3 côvados, número de Deus. Foi uma obra perfeita diante de Deus. Mas aqui as medidas nesta arca são metade daquilo. Você vê, 2 côvados e meio será o seu comprimento. Não 5, a metade. 2 côvados e meio, só a metade. E a altura não 3. Fala aqui de 1 côvado e meio a largura, de 1 côvado e meio a altura. Não 3, côvado e meio a metade. Se você vê uma melancia pela metade, ou uma laranja pela metade, ou alguma outra fruta pela metade, você sabe que em outra parte tem que estar a outra metade. Se tem meia laranja aqui, tem que ver outra meia laranja para fazer laranja completa. Meia laranja não é completa. Meia laranja fala da outra meia laranja. Sim? Se você vê Eva, tem que estar Adão em algum lado. Se você vê Adão, tem que estar Eva do outro lado. Você vê este princípio das médias medidas, irmão? Isto fala muito, o que estamos falando? A nossa responsabilidade para cooperar com Deus. A responsabilidade do homem não se perdeu, ainda que a capacidade, que é diferente da responsabilidade. Deus criou o homem com capacidade e responsabilidade. Mas veio a obra da queda, o trabalho do inimigo, e o homem perdeu a capacidade, mas não a responsabilidade. Deus deu a responsabilidade para sempre. Por isso o inferno é eterno. A responsabilidade é para sempre, mas o problema foi com a capacidade. O homem caiu, entrou em incapacidade e agora tem que cooperar com Deus e não pode. Mas tem. É obrigação do homem. O homem tem que cooperar com Deus. O homem que Deus queria não era aquele homem depois da queda. O homem que Deus queria foi aquele que Ele fez antes da queda. E Ele sempre quer o mesmo homem. Ele não diminuiu a expectativa que Ele tinha para o homem. Ele quer isso como homem. Vamos ler algo do homem? Vamos lá, no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Meu Deus, esse era o homem. Esse vai voltar a ser o homem. Esse é o novo homem. Esse é o homem de novo. O mistério de Cristo. Cristo incorporado na igreja. Esse é o homem
de novo, o novo homem. Deus falou, verso 26 do capítulo 1, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Que grande responsabilidade, que grande capacidade. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. O domínio foi entregado ao homem. Esse é o homem que Deus quer. E sabemos sobretudo que tem que ter domínio, como Deus criou ela. E agora no capítulo 2, saltamos uns versos, chegamos lá, algumas coisas que Deus fez do homem, lá no verso 7, vemos como Deus fez o homem tripartito, com espírito, com alma, com corpo. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, seu corpo, lhe soprou nas narinas, Neshama Hajim, espírito de vidas, no plural, vida para o corpo, para a alma, e estar disposto a receber também a vida divina, se o homem queria viver pela árvore da vida. E o homem passou a ser Nefesh Hajá Nefesh, alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boa para alimento, também a árvore da vida no meio do jardim. O homem era livre. O diabo não tinha ainda vencido o homem. A carne do homem não havia ainda sido vendida ao poder do pecado. O homem podia comer de todas as árvores. De todas as árvores você pode comer. Você tem a capacidade, tem a liberdade de pegar daquela árvore. Mas sabe qual é o principal árvore que eu quero que você coma? Aquele que eu vou colocar no meio. Por isso vai estar no meio. Eu quero que você coma de todo, mas o que mais eu quero que você coma é a árvore da vida. Ah, mas ao lado, aí pertinho, tem outra. Esse eu não quero que você coma. Mas você pode comer. Mas eu não quero que coma. Não vou impedir você comer. Eu quero você mesmo escolher viver por mim e não por si mesmo. Se você prefere viver por si mesmo, você vai fazer isso. Eu não vou obrigar você a viver por mim. Eu não quero uma boneca de trapo. Eu quero uma esposa voluntária, espontânea, que queira viver comigo, por mim, para mim. Eu também vou dar tudo o que eu sou a você, mas você também tem que dar tudo o que você é para mim, se você quiser. O Senhor sempre falou, aquele que queira ser o meu discípulo, aquele que queira, venha. Beba gratuitamente da água da vida, gratuitamente, aquele que quer. Mas agora nós não podemos querer bem, mas o Espírito da graça nos ajuda a querer. Não vai querer por nós, mas nos vai ajudar. Ele vai produzir em nós, não somente o querer e o fazer em nós. Esse nós somos nós completos, com toda a nossa capacidade, com toda a nossa responsabilidade. Claro, agora depois da queda, não temos tal capacidade, mas temos tal responsabilidade. Agora Ele vai poder produzir, vai sustentar o nosso querer. Ele não vai querer por nós temos que querer com Ele. Como dois remos de uma canoa. Nós temos que remar com os dois remos. E assim vamos avançando. Mas se eu só vou remar com um remo, vou dar voltas e voltas. Deus tem que fazer tudo. Fica lá, Deus, agora eu vou fazer tudo. Deus quer conosco. Nós precisamos com Deus. Então, Deus em mim e eu em Deus. Mas primeiro eu em Deus e Ele em mim.
Ele me ajuda, eu vou com ele vai comigo. Vamos juntos, vamos avançando. Você quer fazer alguma coisa? Não pode. Mas Deus quer fazer alguma coisa, mas Ele não vai fazer em lugar de... O que Ele quer fazer com você, só vai ser com você. E Ele não fez você um títere, uma marioneta lá, como é o nome? Marionete. Não, Deus não quer marionete. Alguns ficaram marionetes hipercalvinistas constantes. Não posso fazer nada, Deus tem que fazer tudo, só Ele. Acham que a graça é trocar a responsabilidade. Não, a graça é devolver a capacidade para a responsabilidade. Eu quero, mas se você não quer, eu posso ajudar, mas você tem que receber a minha ajuda. Você está compreendendo? Porque aquela arca tinha médias medidas. Se nós queremos que o Senhor seja entronizado na sua casa, nós temos que cooperar. Paulo falava, somos cooperadores com Deus. Claro, a palavra cooperadores parece uma heresia para o hipercalvinismo, mas não estou falando de uma cooperação sem a graça. Estou falando daquela cooperação que Paulo falava. Somos colaboradores, colaboramos com Deus. Deus labora conosco. A graça, o Espírito da graça, é também espírito de amor, espírito de poder e espírito de quê? De domínio próprio. Antes da graça, depois da queda, agora nós já não temos domínio próprio. Nós queremos fazer uma coisa e não podemos fazer. Nós não queremos fazer uma coisa e fazemos de novo. Mas o Espírito de graça é também espírito de domínio próprio. O Espírito da graça vem devolver você a capacidade do domínio próprio. Você tem que exercitar o domínio próprio em união com a graça. Mas a graça, Deus não vai substituir você. Ele vai produzir o querer, o fazer em você. Você inteirinho, você em plena execução, em plena função com a graça. Mas a graça não vai tirar você de lado. A graça vai fazer tudo com você, tudo. Você tem que escolher, você tem que decidir, você tem que assumir responsabilidade, você tem que pensar, você tem que sentir, juntamente com Deus. Você tem que pensar. Agora eu não vou pensar mais, sempre estou pensando mal, agora eu não vou pensar mais. Então o diabo vai fazer pensar você. Mas, e nisto pensar, nós temos que pensar em união com Cristo. Nós não podemos deixar o pensamento, a vontade, os sentimentos ao diabo. Não temos que dar lugar ao diabo. Todo lugar tem que estar fechado para o diabo. Senhor, o Senhor nos deu isto para viver junto com o Senhor. Eu quero assim, só com o Senhor. Mas tudo para o Senhor, tudo com o Senhor. Tudo. Alguns deixam a política para o diabo. Alguns deixam a administração para o diabo. Alguns deixam a ciência e a filosofia para o diabo. Alguns deixam a responsabilidade sobre a terra para o diabo. Mas Deus quer um homem completo, com os pés na terra e com o coração no céu. O céu e a terra se fechando através do homem. Como é chamado aquele tabernáculo? Tabernáculo de reunião. Como é chamada aquela arca? A arca da
aliança. Essas palavras, aliança, reunião, essas palavras falam do que Deus quer com o homem. Aliança, médias medidas para encaixar com Deus. Reunião, para que o céu e a terra se abracem, se besem no homem. Aquela escada de Betel, onde Deus desce ao homem como Cristo. Cristo é a descida de Deus ao homem, mas também Cristo é a subida de Deus, do homem a Deus. Deus em Cristo e nós em Cristo nos encontramos. Então, irmãos, lá fala dice também a árvore da vida, e saiu um rio, primeiro aquele rio, depois aquele outro rio, e então fala Deus, tomou, pois o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Responsabilidade do homem. Cultivar aquele tudo que Deus deu para ele. Tudo. Tudo que Deus deu para ele, o homem tem que cultivar com ele. Comendo da vida dele, cultivando em união com a vida dele, e a vida dele nos ajudando a cultivar tudo que ele nos deu. Ao mesmo tempo, em união com ele, pela vida dele, sustentados por ele, guardar do inimigo. Deus nos deu responsabilidade de edificação, de cultivar e edificar. E também responsabilidade de guerra, edificação e guerra. Guardar, essa é a nossa responsabilidade, e a graça é suficiente para nos capacitar de novo, no novo homem. Mas nunca a graça vai nos substituir. Deus quer a nossa existência. Deus quer a nossa cooperação. Deus quer a nossa responsabilidade. Deus quer a nossa edificação com Ele. Nossa luta com Ele. Então, de tudo pode comer. Somente de aquele não deve comer. Mas o homem ficou isolado. Mas que faz a graça? A graça diz: o homem sigue tendo a responsabilidade, agora não tem capacidade, então eu vou ajudar o homem. Eu quero ler com vocês 2 a Tessalonicenses, para que os irmãos possam ver esse trabalho ali. 2 Tessalonicenses. Capítulo 1. Vou ler desde o verso 10 para tomar o contexto mais imediato. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, desde o verso 10, para pegar um contexto mais imediato. Quando vier, esse é o Filho do Homem na glória, para ser glorificado, ele já é glorificado nele mesmo, mas ele vem para ser glorificado nos seus santos agora. Quando nós sejamos glorificados, então ele é glorificado nos santos. E nisso é glorificado também o Pai, que nós levemos muito fruto. O fruto é que Cristo seja reproduzido em nós até a glória. Ser glorificado nos seus santos. Ser admirado, não somente nele mesmo, como o marido, mas ele quer também a esposa junto a ele. Admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, por essa glorificação dele em nós e nós nele, por isso também não cessamos de orar por vós, para que,
qual é a direção, o sentido, a intenção desta oração? Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. E, olha esta frase final do verso 11. Deus cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. De quem é este propósito de bondade? De quem é esta obra de fé? De Deus ou de nós? Se você fala que é só de Deus, você vai ficar muito hipercalvinista, assim. Deus cumpra todo propósito. Esse propósito é teu propósito de bondade. Você tem que propor fazer bondade e Deus vai cumprir. Obra de fé. Você tem que crer e agir junto com Deus e Deus vai obrar. Como fala em outro lugar, Deus vai fazer em nós e fez em nós todas as nossas obras. Deus faz em nós, mas em nós. Nós estamos aí, completos, não somente parados, mas exercitando a plenitude de nossa humanidade na fé, na união com Ele. A plenitude de nossa responsabilidade humana, em união com Ele. Ele vai cumprir, Deus cumpra. Mas que? Tudo propósito de bondade e obra de fé. Essa é a outra metade da laranja. Propósito de bondade. Que fala Provérbios do homem. Deus deu ao homem. Deus poderia reservar para si, mas Ele não quis reservar. Ele deu ao homem a disposição do coração. Ah, sim, de Deus é a resposta da boca. Balaam teve uma decisão e pecou. Ele decidiu maldecir. Não maldeceu, mas decidiu, pecou. Ele foi maldizer mesmo. Dele foi a disposição do coração. Eu vou por dinheiro de Balaque, eu vou maldizer. E ele tomou a decisão, mas a resposta da boca foi de Deus. Deus não mudou a disposição do coração de Balaam, mas mudou as suas palavras. Ele trocou a maldição em bênção. Deus fez o bem, mas Balaam não fez bem. Ele não ia abençoar. Ele deixou toda a culpa com Deus. Ele, me perdoa, Balaque, e não foi mim, eu não fui. Eu queria amaldiçoar, mas Deus foi que trocou a maldição em bênção, foi Deus. Compreende, irmão? Do homem, Deus deu ao homem a disposição do coração. O homem é a mulher. Deus é o varão. Jesus é figurado em Adão. A igreja é figurada em Eva. Deus não quer aquele matrimônio como aqueles cavernícolas de antes. Aquele garrote, um garrote na mulher, ficava presa, pegava ela, vem para cá. Os cavernícolas são assim, mas Deus não é cavernícola, não. Deus não é cavernícola, não. Deus é muito diferente. Ele é muito cavalheiro. Essa é a natureza do Senhor. Aquele respeito do Senhor. O Senhor podia tomar decisões por nós, mas Ele não quis. Eu posso, mas eu não quero. Eu quero, mas se você não quer, Jerusalém vai ficar desfeita. Você também vai ficar sem Jerusalém. Você também vai ficar sem lar. Mas não porque eu não quero. É porque você não quer comigo. Em união comigo. Eu não vou deixar você sozinho. Eu vou ajudar você. Vamos remar juntos. Você em mim, eu em você. Juntos. Mas você vai ser homem. Você não vai ser marionete. Você vai ser homem. Eu quero o homem responsável. Eu quero o homem assumindo
todas as funções que eu dei para ela. Mas agora comigo. Separado de mim, você sozinho agora, depois da queda, vai fazer tudo mal, você sozinho. Ainda o filho que não pecou, que não tinha aquele problema da lei do pecado e da morte na carne dele, porque ele não recebeu, ele resistiu, ele condenou o pecado na carne. Ainda o filho que tinha que ser ele mesmo, ele não quis fazer nada por si mesmo. Ele sempre se voltava para o pai. Pai, o que o pai quer que eu faça? É amor. Então disse, o pai ama o filho. Então, como o pai ama o filho, o pai lhe mostra ao filho o que ele está fazendo, para que também o filho, igualmente, junto com o pai, faça com Deus, o pai, o que Deus está fazendo, para que o filho faça igualmente o que Deus, o pai, está fazendo. Deus, o pai, não quer fazer nada sozinho. Quando ele estava planejando a criação, o arquiteto que ele contratou foi o filho. Disse que ele era o arquiteto, disse Provérbios 8, diante dele. Se o marido vai casar com a esposa, como ele sozinho vai fazer o desenho da casa sem contar com a mulher? Tem que ir juntos, hein? Tem que ter algum espelho em algum lugar. Uma vez fomos, só irmãos, alugar um lugar para um ajuntamento como estes. Nós fizemos todo o melhor, mas só homens. Fizemos o melhor, chegamos lá, bom, vamos distribuir os irmãos acá, os meninos lá, as irmãs acá, os melhores quartos, segundo o nosso ponto de vista, era para as irmãs. Mas quando chegaram as irmãs nos melhores quartos que nós reservamos para, não tinha espelho, não podia peinar as irmãs, não podia fazer nada. Nós precisamos da ajuda delas, não? Assim faz Deus, o Pai, com o Filho. O Pai vai criar? Não vai criar sem o Filho. Tudo que o Pai vai fazer com e pelo e para o Filho. Assim é o caráter de Deus. Deus se vai revelar só através do Filho. Deus vai remir, Deus, o Pai, no Filho, reconciliando o mundo. Todo o trabalho de Deus, o Pai, Ele mostra para o Filho, para que o Filho, juntamente com Ele faça. E assim também o Filho mostra para nós o que Ele faz. Porque Ele também, como o Pai nos ama, Ele nos ama. E como o Pai mostra para Ele o que o Pai está fazendo para que o Filho faça a mesma coisa com Ele, também o Filho faz a mesma coisa conosco. Lá está Esther, feliz lá com o rei Assuero. Mas que boa sorte eu tive. Agora eu sou a reina, tenho quartos grandes, tenho doncellas que me servem, tenho uma boa comida, tenho um bom tempo. Eu sou aqui muito abençoada, muito bem-aventurada. Mas chegou lá Mardoqueu. Esther, Deus pode fazer o que Ele quer por fora. Mas, Esther, quem sabe se você, Esther, está aí para esta hora? Esther, você não está aí para ter muitas serventes, uma casa, um palácio. Não, Esther. Você está aí para que Deus faça contigo aquela liberação que é necessária. Então, assim como o pai mostra para o filho mostra para você, Esther, você está aí para varrer o chão. Sim, às vezes, Senhor, está aqui para pregar. Não é só para pregar. Tem que, aquele papecinho no chão, tem que pegar. Guardar, né? Depois no lixeiro. Você está ali, Deus está fazendo a limpeza com você. Gino, aquele banheiro tem muito papel sujo. Tem que pegar uma bolsa de plástico, colocar lá e tirar lá no lixeiro. Senhora, eu quis só pregar, jejuar, adorar. Mas também temos que pegar papel sujo do banheiro, meu Deus.
Deus faz essas coisas conosco. Nós estamos aí porque Ele nos ama e Ele nos mostra o que Ele faz. Mas nós somos o seu corpo, nós somos o seu instrumento da sua justiça. Ele faz conosco e nós fazemos com Ele. As duas metades da laranja juntas. Então aqui fala, Deus cumpra com poder, porque Ele tem poder. O assunto da capacidade é dele, mas o assunto da responsabilidade que Ele quer, nossa, para nos cooperar espontânea, voluntariamente, é nossa. Mas Ele nos vai ajudar para poder o que nós não podemos, mas devemos. Então, Deus cumpra todo o propósito de bondade. Esse propósito de bondade é aquele que o Senhor coloca em nossos corações, mas nós assumimos porque recebimos do Senhor. O Senhor nos mostrou para que nós façamos igualmente com Ele, assim como o filho faz com o pai nos mostrou através daquela sugerência, não decisão, sugerência do Espírito. O Espírito nos revela o que Ele quer. Mas agora nós temos que fazer. Então, Senhor Jesus, eu preciso fazer então isso contigo, me ajuda. Claro, eu te ajudo. Meu poder, meu espírito, é de amor, é de poder, é de domínio próprio. Agora você comigo, não é um lugar de você. Você, tudinho, completinho, função completa. Comigo, você tem domínio próprio. Você vai cooperar. Vamos trabalhar juntos. Mas muitas coisas não são feitas, não porque Deus não quer, sino porque nós não estamos perto dEle, para que Ele nos mostre o que Ele está fazendo, para nós fazer com Ele. Como Esther, estamos aqui para o que Deus quer fazer. Sempre, em qualquer lugar onde estamos como Esther, não para ficar enganados, felizes com aquele palácio, mas porque Deus quer trazer libertação ao seu povo. E Deus vai fazer com Esther. O trabalho de colocar Esther naquele lugar, naquela circunstância, naquela intercessão, naquele ponto onde você está, o trabalho foi de Deus. Todos os anjos que o Senhor assinou para você, trabalharam para que você esteja nesse lugar. Mas nós queremos dormir um pouco mais. Se o Senhor vai fazer, faz o Senhor sozinho. Mas eu vou fazer, mas contigo. Me compreende, irmão? Ali onde está Esther, ali onde nós estamos, tudo foi preparado propositadamente por Deus. Foi um trabalho planejado. Tem anjos lá trabalhando. Aquele carro não bateu em você porque aquele anjo colocou o freio lá e não caça. O céu está trabalhando. Você lembra de Jacó? Jacó estava voltando, mas Deus abriu os olhos dele e viu um outro campamento. Ele pensava que o único campamento era o campamento dele. Mas não, tinha outro campamento acompanhando ele. Então, quando Deus abriu os olhos dele para ver que o céu estava trabalhando com a terra, então ele chamou aquele lugar de Mahanaim. 2 campamentos. 2 campamentos. O céu está trabalhando conosco. O céu movimentou tudo para que nós estejamos neste lugar. Não aqui. No teu trabalho, na tua casa. Lá perto do banheiro. O Deus preparou tudo. E Ele nos ama e nos mostra o que Ele está fazendo. Mas Ele quer fazer com você, que você faz igualmente com Ele. Assim como o filho faz com o pai o que o pai faz, o filho faz igualmente, juntos o pai e o filho. Assim agora o filho, pelo Espírito, o pai, no filho, no Espírito, Deus Trino, que fazer conosco. Vocês vão fazer uma arca dessas medidas. Vocês vão fazer. Então, depois continuamos ali, no seu horário. Qual é a hora, perdão? São 10h15. Até quanto tempo tenho? Para deixar o irmão, Romeu.
10:30, obrigado. Então voltamos para Êxodo. Claro. Se a arca é de madeira de acácia, claro que tem que ser coberta. Tem que ser coberta. A madeira não pode ser vista, mas a madeira está lá, debaixo do ouro. Do ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora. Por dentro, porque nós sozinhos por dentro somos muito feios. Por fora pode ser mais bonitinho, mas por dentro de seguro somos muito feios. Deus não quer ver a nós, nem por dentro nem por fora. Deus quer ver seu Filho em nós. Ele nos criou para ser semelhante ao seu Filho, vivendo por Ele, radiando Ele. Então temos que ser cobertos. Nós não temos que aparecer lá. As pedras não tinham que aparecer no templo. As tábuas não tinham que aparecer. As tábuas tinham que cobrir as pedras e o ouro tinha que cobrir as tábuas. Todos nós precisamos ser cobertos. Que não se descubra a vergonha da tua nudez. Cobertos. Então fala assim. E farás, outra vez nós, Senhor? Sim, farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Uma bordadura, uma corniça. Aquela arca tinha que ter uma bordadura. Que fala aquela bordadura? A bordadura faz várias coisas. Primeira coisa, a bordadura está reforçando a caixa. Aquela arca é uma caixa. Sem aquele reforço, a caixa pode virar torcida, não? Precisa um reforço, uma confirmação. Deus sempre falou de confirmar. Nós vamos fazer as coisas só até a metade, mas o Senhor faz até o fim. A coisa tem que ser reforçada, tem que ser adornada. Aquela bordadura também é um adorno. Um adorno é um reforço para que a caixa da arca fique forte. E tem que ser um adorno. Paulo fala aos seus discípulos lá que nós temos que adornar a doutrina através de nossas boas obras. O que o Senhor se forma em nós, isso é firme, isso tem que ser visto, isso tem que confirmar. Lá aquele santuário, aquele Santíssimo Santo estava coberto pelas peles de texugos. Texugos como um rato do deserto lá, não é muito bonito, não tem muita aparência, mas lá fora tinha linho fino, as obras justas dos santos. O mundo não pode ver que está lá dentro, o mundo não pode ver a glória, o mundo vê lá um teixão gigante, um texugo gigante. Não sabe o que tem dentro, mas o mundo se pode ver o que está rodeando aquele rato grande lá. Não sei, parece um rato, mas tem uma coisa estranha. Tem linho fino ao redor. Um povo celoso de boas obras. Assim também, a caixa da arca também tem que estar com uma bordadura. A bordadura mostra a parte da cima. A parte da cima é o lugar exato. Você vê as medidas do propiciatório, o lugar exato. O propiciatório não é além nem aquém, é a mesma medida da arca. O que estava no centro? O primeiro assunto, a primeira prioridade, o mistério de Cristo. Deus se revelando em Cristo e se dando em Cristo pelo Espírito para se formar num corpo. A imagem dele, para exercer domínio em nome dele, onde o inimigo está presente. Deus quer fazer isso. Mas precisa de nós lá. Em cima está o propiciatório fala da obra de Cristo. O assunto central de Deus é Deus sendo, Deus se revelando, Deus se dando. Cristo, Trindade, Cristologia, Filho de Deus, Filho do homem. E então,
o propiciatório, a obra da cruz, são os assuntos primeiros. Antes que a mesa, antes que o caldeiro, antes que o tabernáculo, o fundamento, o primeiro assunto é que Cristo é o Filho de Deus, que morreu por nós, conforme as Escrituras, que ressuscitou. Essas são as prioridades. Nós temos que estar nessas prioridades. Quem é Deus? Como se nos revelou Deus? Como se nos dá Deus? E através da essência do Evangelho. Isso que significa aquele propiciatório lá, acima da arca. A essência do Evangelho. De lá, somente de lá é que Ele vai falar. Ele não vai falar desde o candeeiro, não. Ele não vai falar desde a mesa. Alguma coisa assim está falando. Mas a declaração direta é de lá. Lá debaixo das asas dos querubins, acima do propiciatório. Eu vou me declarar a vocês desde lá. Amém, irmãos? Irmão, vamos deixar aqui para depois continuar, porque tenho que deixar tempo para o irmão. Vamos parar, vamos orar. Nosso Pai, agradecemos ao Senhor o grande amor e o grande plano conforme esse amor que o Senhor tem conosco. Nós sendo tão pouca coisa e ainda nada mesmo, o Senhor tem planos tão grandes. O Senhor quer contar conosco os vícios menos preciados, que não somos nada. O Senhor quer fazer alguma grande coisa. Senhor, nos perdoa todos os nossos erros, nossos pecados, nossos fracassos contínuos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Nos perdoa, Senhor, e ajuda-nos a estar voltos para o Senhor, ao amor do Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Que estemos prontos, com a ajuda do Senhor, para o Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão.